Teste por 7 dias grátis a Gigo sem precisar de cartão de crédito e assista os melhores jogos em HD e ao vivo. Salve, salve rapaziada do Futeboteco, eu sou Felipe Oliveira, começando mais uma edição do Pocket News, hoje para falar sobre a ESPN, hein, que tá numa crise danada e demitiu 300 funcionários. Pois é, a gente vai te explicar melhor essa e outras notícias, então deixa aquele like maroto nesse vídeo e vem comigo saber o que tem mais no Pocket News de hoje. Após 18 anos como contratado da ESPN Brasil, o comentarista Gerd Wenzel, especialista em futebol alemão, não faz mais parte do quadro de contratados da empresa norte-americana, onde estava desde 2002. Wenzel vai comentar agora exclusivamente no aplicativo OneFootball, que adquiriu recentemente os direitos das ligas da Alemanha e da França para exibir aqui no Brasil. O UOL inicialmente divulgou que a decisão foi como um acordo e o próprio Gerd Wenzel comentou a reportagem em seu Twitter, dizendo o contrário. Ele afirmou que foi uma decisão apenas dele e não da Disney e que não teria sido procurado em nenhum momento pela reportagem do UOL. O último jogo transmitido por Gerd na ESPN foi em 14 de setembro, entre Borussia Dortmund e Duisburg pela Copa da Alemanha e já estreou neste fim de semana comentando para o aplicativo. Além de Wenzel, o OneFootball contratou outros nomes, como o excelente Rob Porto, que tem passagens na ESPN e Sport TV, Luiz Alano, que narrou jogos do Flamengo pela Libertadores no SBT, e Silva Júnior, que recentemente deixou os canais Disney. Olha, dá pra apontar duas coisas em cima dessa notícia. A primeira é que, claro, o Gerd Wenzel vai fazer muita falta para os canais ESPN, pelo tempo que ele lá está. Ele tem a cara da ESPN. Quem acompanha a ESPN há muito tempo conhece o Gerd, tem carinho por ele, é um cara que sem rejeição e que é um excelente comentarista, vai fazer muita falta para os canais Disney. Mas o segundo ponto que mostra a desvalorização cada vez maior do produto que é o futebol alemão. E aí, assim, a gente sabe que é muito bem gerido, que é muito bem organizado, mas o Bayern está derrubando cada vez mais o interesse das pessoas por consumir futebol alemão, com essa supremacia absurda, ganhando os últimos 8 campeonatos com o pé nas costas, e isso tem tirado muito a atenção das pessoas. E quando tira a atenção das pessoas, diminui as audiências. Quando diminui as audiências, as TVs como a ESPN param de se interessar por comprar o campeonato. E ele vai parar na mão de lugares que não são tão tradicionais, como por exemplo o aplicativo OneFootball, que fez um tremendo investimento para adquirir o campeonato. Então esse é o problema. A gente sempre defende aqui que os campeonatos, inclusive o brasileiro, ele tem que ser cada vez mais equilibrado, porque quando você tem um campeonato equilibrado, que tudo pode acontecer, todo jogo vale e você não sabe o que vai acontecer, o produto, o campeonato se valoriza, inclusive para as pessoas comprarem lá fora do país. Então a gente tem que ser sempre isso na cabeça. Todos os times precisam ser fortes, todos os times precisam de investimento. E o campeonato alemão, por mais que a Alemanha seja um modelo de país, os caras deitaram na pandemia e organizam o campeonato muito bem, o campeonato deles é mega desequilibrado, eles vêm perdendo interesse ao redor do mundo por consequência disso, apenas fatos. E na próxima sexta-feira, como sempre, em toda segunda a sexta do mês, faremos uma live exclusiva para os membros da categoria Sênior aqui do canal. E dessa vez o tradicional sorteio acontecerá logo no início, pois o vencedor poderá participar de toda a live com a gente, debatendo sobre os mais diversos assuntos. Iremos mandar o link de convite ao vencedor e aí é só se conectar com a gente através da câmera do seu celular, se tornando mais um comentarista oficial da nossa live. Lembrando que essa live de membros, nós respondemos todas as perguntas que vocês fizerem, não importa o assunto. Então já risquem aí na agenda, é sexta-feira a partir das 8 da noite. E caso não seja membro aqui do Futeboteco, saiba mais no botão aqui embaixo desse vídeo e confira todas as nossas vantagens. Esperamos vocês, hein? Trabalhando de maneira integrada desde o mês de maio de 2020, os canais esportivos da Disney adotarão nova identidade visual a partir desta segunda. A iniciativa tem como objetivo harmonizar o pacote gráfico dos canais ESPN e Fox Sports, consolidando o pilar esportivo do grupo. Com a novidade, os canais passam a utilizar os mesmos formatos para a comunicação multiplataforma, seja na programação da TV, no ambiente digital e também nas redes sociais. A Premier League deve abandonar o modelo de pay-per-view, segundo noticiado pela imprensa britânica. A primeira divisão do futebol inglês provavelmente voltará ao modelo que estava em vigor no início da temporada, onde todos os jogos no Reino Unido eram exibidos por um dos parceiros de transmissão, principalmente a Sky ou a BT Sport, com a Amazon e a BBC sendo premiada com um punhado de jogos entre eles. Em reunião realizada na noite da última quinta-feira, o Conselho
Conselho de Grandes Beneméritos do Flamengo aprovou a concessão de diversos títulos previstos pelo Estatuto do clube. Na sessão, o rubro-negro definiu conceder a honraria de sócio honorário ao deputado federal Hélio Negão, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, a André Ceciliano, presidente da Alerj, Mauro Barbosa Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, chefe da assessoria especial do presidente, Jorge Oliveira Francisco, ministro da Secretaria-Geral, e Walter Feldman, secretário da CBF. De acordo com o estatuto, honorário é aquele quem recebe uma homenagem especial em atenção a serviços prestados ao Flamengo. A comissão técnica da seleção da Rússia cortou temporariamente o capitão Artem Zubár após o vazamento de um vídeo íntimo do jogador onde ele aparece se masturbando. Com a decisão anunciada hoje, o atacante que defende o Zenit não enfrenta as seleções da Moldávia, Turquia e Sérvia nos dias 12, 15 e 18 de novembro, respectivamente, pela Liga das Nações. O jogador ainda não se manifestou sobre o vídeo, que viralizou na noite do último sábado. A ESPN norte-americana confirmou que demitirá cerca de 300 funcionários e não preencherá 200 posições em aberto, uma vez que continua a lutar com as consequências da pandemia do coronavírus. A Disney, empresa matriz da ESPN, sofreu perdas significativas devido à atual crise de saúde, enquanto cada uma das redes de cabo da empresa, incluindo a ESPN, já estava vendo uma queda acentuada no número de assinantes. Em 2015, a ESPN fez cerca de 350 cortes de empregos antes de demitir mais 200 funcionários 2 anos depois. Agora, a rede, que emprega cerca de 4.000 pessoas em sua sede em Connecticut, foi forçada a fazer mais reduções em toda a sua força de trabalho. Em um e-mail obtido por veículos de comunicação, o presidente da ESPN, Jimmy Pitaro, disse que a empresa havia atingido um ponto de inflexão, tendo anteriormente implementado cortes no orçamento, reduções salariais e licenças após o início do surto da Covid-19. Olha, essa notícia mostra bem como as gigantes do mundo do entretenimento sofreram e continuam sofrendo por conta da pandemia do novo coronavírus. Isso porque a produção de conteúdo, e é isso que essas empresas fazem, a Disney, a gente conhece pelos conteúdos que eles já produziram ao longo da história. Esses conteúdos tiveram que ser paralisados, filmes, séries, produções próprias. E o que isso traz? Traz uma baixa de receitas eminente. E na hora de fechar a torneira, eles não vão fechar da produção desses conteúdos que fez a Disney se tornar a Disney, mas eles vão tirar dos seus braços paralelos, e essa é uma delas, a ESPN, por exemplo. Na hora de fechar a torneirinha, eles precisavam contratar ali 200 pessoas. Não só não contrataram, como mandaram embora outras 300, deixando um quadro com menos 500 pessoas do que o necessário. E a gente está falando da ESPN matriz, a ESPN norte-americana, que é o maior canal de esportes do mundo passando por isso. Então, isso significa que a Disney esteja falida? Não. Significa que ela está escolhendo onde vai investir num momento atípico de dificuldade. Então, muita gente olha para cá e fala assim: no Brasil, se a Disney chegar aqui com aquela montanha de dinheiro que eles têm e quiser competir com a Globo para tirar o monopólio do Campeonato Brasileiro da mão deles, eles fazem. A Turner idem, porque são empresas maiores que a Globo. De fato, a Disney e a Turner são empresas muito maiores do que a Globo. Mas até que ponto a Disney vai se interessar em arrumar uma briga em outro país, no mercado periférico, com uma emissora fortíssima que é do Brasil, que é a Globo, por conta de simplesmente um direito de campeonato brasileiro que internacionalmente não é interessante para a emissora, sendo que nem na própria ESPN matriz eles estão investindo. Então a gente precisa parar de olhar para tamanhos de empresa e olhar para cenários. E o cenário aqui no Brasil é o seguinte: o monopólio só vai acabar com a união dos clubes e ponto final. Só vai acabar na hora que os clubes criarem uma liga e falarem: agora nós vamos mudar a maneira de vender o futebol brasileiro. Nós vamos produzir o conteúdo e nós vamos vender de outra forma, com pacotes. A Globo, se ela quiser, ela compra esse pacote ou mais esse, e é isso. Não permitiremos mais monopólio. Só assim a vida da gente de consumir campeonato brasileiro, qualquer tipo de campeonato feito aqui no Brasil, vai ser melhor e os times vão ganhar mais. Portanto, lembre-se disso. A Disney não vai chegar aqui arregaçando, brigando com a Globo, não, porque a Disney se interessa mesmo pela produção do seu conteúdo de entretenimento próprio, e aí as outras coisas são braços estratégicos. Isso precisa estar muito claro, que na hora de fechar a torneira é justamente ali que eles fecham. E essas foram as notícias de hoje, rapaziada. Comentem aí o que vocês acharam delas, e se não é inscrito aqui no Futeboteco, fica o convite para se inscrever, ativar o sininho para receber sempre as notificações e nos seguir, claro, nas redes sociais que aparecem aí na tela para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.